Nós vamos falar de certezas versus incertezas. Certeza versus incerteza. Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim: fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só, olha o que está escrito, não só a falar, mas também a ensinar. Lucas escreve o livro de Lucas e o livro de Atos. E ele faz o relato, e ele vai falar, vai escrever o que Jesus falou e o que Jesus ensinou. Então é para a gente ficar atento. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter morrido, aos quais também, depois de ter morrido, Jesus, se apresentou vivo, com muitas e incontáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, assentado comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, presta atenção nisso, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Olha a resposta de Jesus: não vos importa. É assim que está escrito? Como que está escrito aí? Não vos pertence, ou não vos importa. Está escrito que é necessário saber? Não. Está escrito que vocês vão saber o futuro? Não. Não vos importa. Jesus que está ensinando. Não vos importa saber os tempos, as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao receber sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e cobrindo a seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Certeza versus incertezas. Esse texto ele é muito legal, que ele me deixa algumas pulgas na orelha. Quando nós planejamos o congresso, da Igreja Militante, eu já tinha uma palavra na mente, depois eu vim separar os versículos, e hoje eu acabei de separar os versículos, mas na minha mente ficou algo ardendo. E quando o congresso aconteceu, então ela começou a explodir. Porque quando a gente ouviu falar
principalmente do apóstolo Paulo, nós vimos que o apóstolo Paulo se entregou completamente, totalmente ao Evangelho de Cristo. Com toda certeza, ele se entregou ao Evangelho de Cristo, sem saber o que lhe iria acontecer. Quando eu leio esse texto, e a instrução de Jesus para os seus discípulos e para algumas outras pessoas que estavam ali, Jesus está dizendo para eles que é incerteza confiar no futuro. É incerteza se guardar em uma esperança futura, em algo que vocês não viram. É incerto. Tudo que nós planejamos hoje, mesmo que seja planejado, é incerto amanhã. Estou falando alguma bobagem? Não. Eu fiz muitos planos na minha juventude e nenhum dos planos que eu fiz aconteceu. E tenho certeza que muitos irmãos fizeram planos que aconteceram. Mas saber se vai acontecer ou não é impossível a nós. É impossível. E o interessante é que quando a gente lê e faz essa leitura, o que Jesus deixa claro para os seus discípulos é que não importa, não nos foi dado conhecer o futuro, não é problema nosso. Já pensou, Deus olha para você e você diz, Senhor, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida lá na frente, e Deus falar para você, não importa, não interessa se vai acontecer. E você fica assim na dúvida, eu estudo ou não estudo? Faço ou não faço? Planejo ou não planejo? Gente, a gente como ser humano, eu não vim dizer para as pessoas aqui, não planejem, não estudem, não façam. Não! O que Deus colocou no teu coração, faça. Mas não quer dizer que por estar no teu coração, quer dizer que vai acontecer. O que Deus quer falar para você é não te importa se vai acontecer ou não. Primeiro fato, não é problema seu. Bem raso. Não é problema seu. Entenda isso. A gente, quando veio para cá, a gente tinha muitos planos. Todos viveram com a gente em muitos planos. Quantas vezes a gente tentou levantar aquilo ali? Até eu me dei uma de pedreiro para tentar levantar aquilo ali. Correto? Banheira, cozinha. Até eu. De repente, no tempo de Deus, as coisas estão acontecendo. Não foi no meu tempo, não foi no tempo determinado na minha cabeça. Ponto. Fato, não nos interessa o futuro. Deus chamou a nós como discípulos, e nós entendemos que somos uma igreja militante. Não nos interessa o futuro. Interessa eu fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Se é estudar, estude. Se é casar, case. Se é trabalhar, trabalhe. Se é esperar, espere. Mas não conte com que se você fez, vai acontecer do jeito que você planejou. Ponto. A segunda parte é a conversão. Nesse texto, essa é a parte mais importante. A conversão. A conversão é algo intrigante. É algo fenomenal, é algo extraordinário. A conversão é algo que não se dá para entender humanamente. Mas a gente pode dar exemplos humanos. Bem, pessoas mudam, não mudam? Mudam. Teve algumas pessoas que fizeram bariátrica lá na igreja que eu trabalho. Algumas eu olhava e era aquela pessoa. Ficaram com cabeça maior, né? Porque o corpo diminuiu, mas a cabeça continuou daquele jeito. Outras pessoas mudaram o rosto, a fisionomia, que você não tinha ideia de quem era. A pessoa, e vocês conhecem o pastor de vocês, né? Aquela maravilha de não conhecer pessoas, de falar com pessoas, achando... aquela menina que vocês trouxeram, eu achei que era a Adriana, que morava lá no condomínio, lá com a gente, lá em cima. E eu falei com maior animação, depois eu fiquei, Jesus amado. Falei, meu Deus, não é ela não. Meu Deus, ridículo, o pastor é terrível. Mas eu tenho dessas coisas. E um rapaz lá, ele fez a bariátrica, rapaz, ele falou comigo e eu não falei com ele. Eu tomei aquele susto. E sabe quando você responde assim, você está trabalhando, eu quando estou trabalhando é um problema sério. Chega a ser mal educado, tem que melhorar isso. Eu falei, opa, beleza. E fui embora.
Aí no outro dia estava lá aquele rapaz, pô, esse rapaz está vindo à igreja. Ô rapaz, é fulano. Eu falei, quem? É fulano. Eu não sei, eu não lembro o nome dele. É fulano para vocês. Mas é porque eu trabalho lá, eu vejo as pessoas. Lá não tem 10 pessoas, lá são 1.500 pessoas, quase 2.000 às vezes. É difícil para minha cabeça, para o meu HD, cara, não rola não. Na minha cabeça não rola. Falei, é fulano, cara, filho de fulano, não vou falar aqui, mas filho de fulano. Eu falei assim, nossa, é outra pessoa. Isso é um exemplo humano, essas coisas acontecem. A gente teve um pastor, o Genival, e quando nós conhecemos ele era isso aqui, um palito. De repente ele cismou que ia para a academia. Até deixar de ir para a igreja, ele ia para poder malhar. Nosso pastor, malhou. E de repente, a estrutura dele era outra. Mudou, foi convertido em outra pessoa, completamente. Até as coisas que ele falava já perturbava, já enchia a paciência, porque só falava de alimentação, de exercício, de comer só isso, comer só aquilo, comer proteínas, e essas coisas. A pessoa mudou completamente. Então a conversão, o exemplo que a gente tem é esse, é de algo que era de uma forma e mudou para completamente outra forma. No texto que nós lemos, Jesus diz para eles, esperai do alto, para que sejais revestidos. O que Jesus quer dizer com isso é, esperai do alto para que a vida de vocês mudem, para que haja uma conversão, para que vocês não sejam mais o que vocês são. Então, esperai em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês possam ser mudados, transformados. Então, para reforçar, Tiago capítulo 4, versículo 14. Era para eu ter lido antes isso, mas tudo bem. Mas a gente reforça. Diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Chegamos lá? Então, primeiro, nós não sabemos o futuro. Segundo, nós precisamos entender que para seguir Jesus, nós precisamos ser convertidos para andar neste mundo, sem saber o que nos há de acontecer. Então, não nos pertence o futuro, mas pertence a gente saber que Deus quer nos revestir de poder para que a gente siga o chamado que Ele tem para as nossas vidas. E quem pode nos revestir de poder? Quem pode nos revestir de poder? Somente o Espírito Santo. Se eu estiver andando carnalmente, a minha preocupação vai ser com o futuro. Se eu estiver andando segundo o Espírito de Deus, não vai me importar o futuro. Se eu andar carnalmente, para mim, o mais importante é o futuro. Não estou dizendo que a gente não vai se preocupar com o futuro. Quem casou sabe disso, as preocupações da casa, das louças, dos móveis, né, de como vai ser, né, o primeiro dia sozinho em casa com um homem chato, né, Paulinho? Essas coisas, né, são normais acontecer. Mas a minha vida não pode estar espelhada, aparelhada, firmada, confirmada com o que eu acho que pode ou não acontecer. A minha vida tem que estar em espera, em aguardo, naquilo que Deus pode fazer, sabendo que se Ele me converteu, eu tenho uma missão, e não é prosperar o meu futuro, é fazer a vontade daquele que me chamou. Porque Jesus disse, esperai do alto, até que sejais revestidos de poder. A conversão em Jesus é ouvir Jesus, é seguir Jesus, é esperar em Jesus. A conversão é, fique bem claro, ouvir Jesus, seguir Jesus, esperar em Jesus. Da incerteza para o real fundamento. Quando a gente não tem esse entendimento de ouvir Jesus, seguir Jesus e esperar em Jesus, nós vivemos na incerteza do amanhã. Mas quando nós seguimos Jesus,
ouvimos Jesus e esperamos em Jesus, nós saímos da incerteza para a certeza real, para o fundamento real que nós precisamos entender para que a gente possa viver neste mundo. O fundamento é sobrenatural, é visível, é notório, é essencial. A conversão, o fundamento, a certeza que vem de Jesus, primeiro, ela é sobrenatural. Porque pensa comigo, para todo mundo agora e pensa comigo. Não é mais fácil eu acreditar no meu amanhã do que acreditar na volta de Jesus? Bem, vamos lá, vocês estudaram para ser fisioterapeuta, eu esqueci, enfermeira, chefe, né? Está ali se dedicando naquele estudo todo. É mais fácil acreditar nos seus futuros trabalhos ou na volta de Jesus? Humanamente falando, é mais fácil acreditar no nosso futuro, afinal de contas nós estudamos. É ou não é? Eu quando estava me preparando para o casamento, eu acreditava que eu ia casar, mas vai que eu chegava lá no altar, lá, ela cismava de ir embora, né? Mas é uma incerteza que na minha mente parece estar certo, mas é incerto. A maior certeza está em ser convertido em Jesus e confiar nele e saber que o que vem dele é real, é fundamental, é essencial. Entende isso? Não, porque é sobrenatural, é espiritual. E eu só posso compreender essas coisas se o Espírito de Deus estiver em mim, porque fomos revestidos de poder. Sem o revestimento do Espírito Santo, não tem entendimento dessas coisas. A nossa ideia fica aqui embaixo. A gente quer que Jesus resolva os nossos problemas aqui embaixo. A gente quer que Ele nos dê um futuro, que nos revele o futuro. A gente vai sempre perguntar para Ele: Jesus, amanhã eu posso ou não fazer isso, mas me dá, por favor, porque eu preciso. E às vezes Jesus vai falar como Ele tem dito: não vos importa o saber o amanhã. Importa que vocês vão ser revestidos de poder e serão minhas testemunhas, aonde vocês estiverem. É muito diferente uma coisa da outra. A minha pergunta é: quem somos nisso aí? Nós somos a real testemunha de Jesus, recebemos esse poder sobrenatural de confiar as nossas vidas completamente a Ele, ou nós vivemos na incerteza do amanhã, buscando Jesus para que Ele nos revele o amanhã, enquanto Ele tem dito para nós: não nos importa o amanhã, viva para mim. É o testemunho até que a pastora deu neste lugar. Vou morrer amanhã, mas eu vou morrer daqui a um ano. Quando ela estava em depressão, a pergunta dela para Jesus era essa: quando é que eu vou morrer? Já tô com o pé na cova? Vou ser acometido de alguma, vou morrer. E o que Jesus disse para ela, vocês lembram do testemunho? Não importa se você vai viver ou se você vai morrer, viva todos os seus dias para mim. Carla, viva todos os dias para Jesus. Igreja, viva todos os seus dias, seja ele de 10 minutos, de 1 minuto ou de 100 anos, para alguns, né? Não sei quem vai viver 100 anos aqui, mas é loucura demais. Salete vive. Salete. Não quero chegar a isso não. 100 anos é demais. Não vos compete saber o amanhã. Amém. Amém. Eu sei, Jesus. Eu sei. Mas vamos lá. Então, até aí tranquilo. O que é fundamento para a gente? É fé. Então vamos ler Hebreus. Fundamento é fé. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos que falam desta fé tão poderosa, que é sobrenatural sobre as nossas vidas. Versículo 1, o que está escrito aí? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não, tirou o alicerce do ser humano, acabou com a base do homem, acabou com o futuro do homem na terra. Não interessa saber o amanhã, interessa ter fé. Fé é fundamento. Essa fé, eu vou traduzir para vocês. O nome fé quer dizer Jesus. É no grego, pastor? Não. É só para a gente poder entender. Ora, sem Jesus, não tem como crer.
Jesus precisa habitar no coração. Ora, Jesus é o firme fundamento. Jesus é a base. Na Bíblia está escrito, Ele é o fundamento. Jesus é o fundamento das coisas que se esperam. Vocês não leram o capítulo 1 de Atos? O que estava dizendo lá? Me esperem. Percebe agora, Jesus está subindo ao céu. Está lá eles olhando igual um bobo lá para Jesus. E agora, o que a gente faz? O que vai ser do amanhã? Incerteza. Aparecem os varões de branco, os anjos, e diz: por que estão olhando para cima? Não vivam na incerteza. Vivam na certeza de que Ele vai voltar. Então a nossa esperança está no retorno. E não só no retorno, mas em ser revestidos do poder, que é o Espírito Santo. É habitação. A igreja precisa ser habitada por Jesus. O Espírito Santo, versículo 3, vai dizer: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Alguém viu a criação? Não, mas pela fé, por Jesus, Ele vem nos ensinando e falando essas coisas para a gente. Ele nos deu a confirmação, o fundamento, a base para dizer que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não é feito daquilo que é aparente. Ok? Versículo 6. Diz: ora, sem fé é impossível. Sem Jesus é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus, porque o caminho a Deus é Jesus. E sem fé, sem Jesus, sem esse conhecimento, sem esse fundamento, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele vai voltar. Está escrito no texto que nós lemos. Versículo 33 ao 38. Diz assim: os quais pela fé, os antigos, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram o fogo, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Isso não quer dizer que eles ressuscitaram em vida, ressuscitaram em glória. Entendo, olha a nossa paz de poder ter alguém que, se morrer na nossa família, sendo cristão, está ressurreto. Nós não perdemos, nós recebemos. É isso que está dizendo. Então elas, pela fé, acreditaram que mesmo que eles estivessem mortos aqui, mas eles estavam com Cristo lá. Isso é fé, é entendimento que um dia, mesmo que não sejam casados, mas serão um em Cristo Jesus nos céus. Versículo 36. E os outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões pela fé, porque tinham Cristo. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Esses homens tinham certeza, tinham convicção, eles eram verdadeiramente convertidos, porque a esperança deles não estava na incerteza do mundo. Eles não esperavam as coisas do mundo, eles esperaram em Cristo, porque foram dotados, cheios, repletos de fé. E esperaram em Jesus, confiaram em Jesus, não deixaram de fazer o que foi proposto a eles a fazer, de maneira nenhuma. Paulo nunca deixou de ser fazedor de tenda. Essa era a profissão de Paulo, mas você não vê Paulo resmungando das tendas que ele fazia, nem de alguém que não o pagou, porque ele entendia que ele tinha uma missão, porque as tendas era algo incerto, mas a palavra que lhe foi confiada pela fé
era algo certo. E eu quero encher a igreja com esse entendimento, para que a gente não viva na incerteza do mundo, mas na certeza da esperança que temos em Cristo Jesus. Vocês viram o que esses homens passaram? Apertos, doenças, maltratos, repúdio, ódio, mas amando fazer a vontade de Deus. Isso é fé, isso é Jesus no coração do homem. A vida dos apóstolos é o nosso maior exemplo de conversão. Nós ouvimos por 3 dias no nosso congresso, falar da vida de um homem chamado apóstolo Paulo. Mas eu não só falo dele, eu falo dos homens. Esses homens foram transformados e a transformação deles é algo que chega a nos impactar. O que Jesus fez por eles é algo extraordinário, é sobrenatural e é essencial para as nossas vidas. Olhar para esses homens e ver o quanto Deus depositou fé no coração deles para agirem de conformidade com a vontade de Deus. Vamos lá? Um amor avassalador que mudou as suas vidas, caminho, atitude, mente e caráter. Vocês veem a vida deles completamente transformada. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, olha o que diz aí. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Essa história a gente já sabe. Jesus apareceu para Saulo ali no caminho em que ele ia para poder destruir cristãos. Ele estava a caminho de Damasco. Deus se revela a ele, Jesus se revela a ele, mostra a sua glória para ele, e aí Jesus fala com Ananias para ir lá curar Paulo, para mostrar o evangelho para Paulo, porque Paulo seria um homem notável. O que Jesus revelou? O futuro? Para Paulo, que aconteceria? Não. Jesus revelou para ele quem ele seria nas mãos de Jesus. Quando eu digo futuro, é os passos, o que vai acontecer. Quando eu digo o que Jesus revelou, é a base e o fundamento da certeza do nosso chamado. Foi o que Jesus deixou para Ananias. Foi o que Jesus falou com Paulo. Você será um vaso, aquele homem é um vaso escolhido, e ele vai entender o que é padecer pelo meu nome. Entende o que é padecer pelo nome de Jesus? É não se importar com as adversidades, é não se importar consigo mesmo, é entender o chamado e avançar. Isso é conversão, é algo sobrenatural que aconteceu na vida de Paulo e dos apóstolos. Atos capítulo 20, também nós lemos esse texto no congresso. Nós vamos ler do 22 ao 24. E agora eis que ligado eu pelo Espírito, Paulo dizendo com quem ele está ligado, né? Esse Espírito é o Espírito com letra minúscula, para dizer que no seu interior ele está entendendo, ele vai para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. O futuro não lhe foi esclarecido, mas diz assim, senão que o Espírito Santo, aquele que o convenceu, que o converteu, que o impulsionou para esse ministério, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Fato, o que o Espírito revela é a sua missão. E o que ele não pode temer, versículo 24 diz, mas de nada faço, é duro, né? De nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É o que Jesus falou para os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, foi. E disse para eles o quê? Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. E quando eles foram revestidos de poder, o que eles se tornaram? Testemunhas de Jesus, não se importando com as suas vidas. Olha para dentro de nós. Sério, olha para dentro de nós. O que nós mais fazemos? Nos importar com as nossas vidas. Eu não estou apontando o dedo, eu estou declarando quem somos.
Mas eu quero declarar para vocês o que Cristo quer fazer conosco, para que a gente possa ter uma vida certa e fundamental e essencial. É não se importar. Não estou dizendo que não é fazer. Entendam. Sejam maduros. Vou largar a minha vida de qualquer jeito, não penteio mais cabelo, não tomo banho, não vou mais escovar os dentes, vou viver na cama, vou viver dormindo. Não está falando isso. Está falando que aonde Ele te colocar, o mais importante é cumprir o chamado. Aonde você está, Deus te chamou para falar do seu amor. Por quê? Porque a vida é passageira, porque ela não dura, aqui acaba, mas a vida que temos é para a eternidade. João capítulo 3, versículo do 6 ao 8, texto que a gente conhece. Jesus está falando com Nicodemos, e ele vai falar lá, olha só o que diz: o que é nascido da carne é carne, vive na incerteza do mundo, vive nas preocupações, e o que é nascido do Espírito é Espírito, vive a certeza de Cristo. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. É conversão. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz. Alguém pode parar o vento? Vento não sopra para cá, vento sopra para lá. Só a Dilma tentou fazer isso, né? Ela ia estocar o vento, ela ia direcionar o vento, só a Dilma. Mas ninguém tem poder para isso, a Dilma tem. Mas tudo bem, o vento... Para quê, pastor? O vento sopra aonde quer e ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. E esse vento somos nós. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Entende? A conversão não nos dá direito a saber a nossa direção, nos dá direito a entender que fomos chamados para fazer, e Ele nos leva onde quer, porque nós tivemos um novo nascimento, já não somos mais o que éramos antes. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Então o nosso dever é levar o Evangelho, o amor de Deus, custe o que custar e aonde estivermos, porque foi para isso que Ele nos chamou, não para viver na incerteza do mundo, mas para viver na certeza da esperança da glória de Cristo. Vamos lá. Certeza e imutabilidade. Atos 21, 13 e 14. Isso eu não lembro. Vamos lá. Vamos abrir para ver. Certeza e imutabilidade. Esse texto é lindo demais. Isso é fantástico. E eu queria dar uma pausinha nesse texto para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas Paulo respondeu. Paulo está indo para Jerusalém, para Roma, não lembro mais ou menos o texto, agora me deu um branco. Mas Paulo está com o entendimento de que vai dar ruim para ele. Vai ficar ruim para ele. O negócio vai ficar feio. Olha o que ele diz. Mas Paulo respondeu: que fazeis? Que fazeis vós? Chorando e magoando-me o coração. Eles estavam travando Paulo. Paulo, não vai não. Se você for para Jerusalém, lá eles vão te prender, lá eles vão te maltratar. E Paulo está dizendo para eles: não façam isso, não me magoem. Pensa bem. Há uma situação horrível no nosso meio. Alguém está para ser morto em algum lugar. E aí, vocês sabem da situação, e a pessoa sabe que tem que estar lá, e que provavelmente ele vai ser preso e morto. Qual é a nossa atitude? Não vai. Deixa de ser louco. Para que você vai para lá? Você vai morrer. E as pessoas estão abraçando Paulo. Não vai. E as pessoas chorando, porque amavam Paulo. E Paulo está dizendo: porque estão chorando, estão me magoando, porque eu estou pronto não só a ser ligado, amarrado, preso, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Olha o entendimento daquilo que ele recebeu do Senhor. A conversão. A atitude humana é na incerteza. Não vai. Não faça isso, você vai morrer. Mas a conversão traz a certeza, o fundamento, que é essencial para o cristão. Eu vou porque cumpre em mim, ou é necessário que eu cumpra o meu chamado. Eu entendo, o Espírito está me levando, está me conduzindo. Eu sou o vento que é soprado. Só se ouve a voz, mas eu sou levado e conduzido por Deus.
Não interessa o que vai me acontecer, interessa me cumprir. Versículo 14 diz: e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Percebe? Nós sabemos que é a vontade de Deus, mas não faça isso, Paulo. Olha a incoerência, essa é a incerteza daqueles que têm medo. Daquele que tem a certeza, é necessário fazer a vontade de Deus, mas eles sabiam que era a vontade do Senhor. Então, já que nós não podemos te prender, faça-se a vontade do Senhor, porque ela vai ser feita. Ela vai ser feita. Querendo a gente ou não, a vontade, aquilo que Deus tem para a nossa vida, vai ser feito. Então o que nós fazemos? Andamos de acordo com a necessidade que Deus opera em nossos corações, que Ele gera em nossos corações de cumprir, não na necessidade das nossas vidas carnais. Nós andamos segundo o que Deus nos dá, a gente faz, a gente trabalha, a gente continua firme, respeitando e procurando testemunhar do amor de Cristo, sem parar, continuamente. Por causa do amor avassalador de Jesus, é o que acontece, isso acontece. Nós podemos dizer, depois que esse amor entra em nossos corações, assim como Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O que diz aí? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Lindo. Maravilhoso. Ele entende que a vida dele não pertence a ele. A vida dele pertence a Jesus. E ele deve viver segundo o que Cristo opera no seu coração. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitas vezes, algumas pessoas tentaram nos manipular de coisas que a gente deveria fazer e como a gente deveria fazer. Uma coisa eu entendo, e isso tem que estar bem gravado no nosso coração. Deus move o nosso entendimento. E quando a gente vê, a gente faz a vontade de Deus, às vezes sem perceber. Se a gente tiver esse entendimento no nosso coração, a gente não vai se preocupar com as coisas, com as adversidades, ou com aquilo que não deu certo. Porque a gente entende que a nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Cristo. E a nossa esperança não está na incerteza do mundo, está na certeza da esperança que vem dos céus. Vivam isso em nome de Jesus. O Espírito Santo não nos revela o futuro, mas sim a eternidade. O Espírito Santo não nos revela o futuro, mas nos revela a eternidade. Qual é a diferença disso? A diferença disso é que não me importo com o dia de amanhã, me importo com aquilo que eu já recebi. Me importo com aquilo que Ele já me deu. Me importo com aquilo que já é estrutura no meu coração. Me importo com aquilo que Ele fez por mim e que me leva à eternidade. Esse deve ser o nosso entendimento em Jesus. Não importa o futuro, me importa que Cristo esteja no meu coração, porque o futuro, mesmo que dê certo, os meus planos, pode ser que ele esteja longe da eternidade que eu preciso. Entendem isso? Às vezes eu faço tudo para que dê certo, mas eu estou tão longe de Deus, completamente longe de Deus, sem entender os seus propósitos. E aí quando chegar no futuro, e diz a Bíblia que depois é só canseira, enfado, chega um certo tempo que a gente não se preocupa mais com nada, a gente não quer mais nada, a gente vive porque está vivo. Quando chegar esse tempo, se eu não estruturei a minha vida em Cristo, nada vai valer a pena, porque a gente vai ver que tudo foi passagem, tudo foi passageiro, tudo acabou. Tudo acabou. Não vos importa saber os tempos ou as épocas. Assim disse Jesus, que o Pai determinou lá em Atos capítulo 1, versículo 7. Não nos importa, nós lemos esse texto. Disse Paulo também, levado pelo Espírito vou. Não me interessa, eu vou. Não sabendo o que há de acontecer, Paulo disse lá em Atos capítulo 20, versículo 22. Mas ele diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8,
que está escrito lá? Vamos ler esse texto. O que está aí? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Olha a certeza desse homem. Olha o entendimento desse homem. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me justificou e julgou a minha causa. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E isso é o que Jesus falou lá no começo, orientando os seus discípulos. Eu vou, mas esperem o poder. E os anjos disseram, esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará e vai buscar vocês. Então a nossa esperança não está na incerteza do mundo. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso deve tocar, isso deve trazer certeza, fundamento para os nossos corações. É a hora de trocar a incerteza da vida humana, falível, passageira, pela certeza da vida eterna com Cristo. Que nós possamos dizer, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que essa mensagem toque e inunde o coração dos irmãos. Não vivam na incerteza, não vivam. Volto a dizer e deixar bem claro, não estou dizendo para não fazer ou não planejar. Estou dizendo que o futuro de vocês já está planejado. E que se Deus chamou cada um de vocês, Ele convoca para que no futuro que Ele planejou, vocês permaneçam firmes. Porque o que importa é a eternidade. O que importa é estar com Jesus. O que importa é que Jesus é o fundamento da vida de cada um de nós. Amém.